em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Os prezados irmãos podem sentar um pouquinho. Os prezados irmãos, nós acabamos de ouvir o Evangelho em que Jesus faz 2 milagres. Neste Evangelho, Jesus cura um leproso que pede para si mesmo a cura. E também Jesus cura um paralítico que sofria muitas dores. Não que o próprio paralítico tenha pedido, mas o seu Senhor, o seu patrão, foi e pediu a Jesus a cura deste paralítico. Interessante que o Senhor chegou até o paralítico e disse para Jesus: Senhor, o meu servo jaz em casa paralítico e sofre terrivelmente. Ele estava preparando a pergunta ou preparando o pedido. E Jesus então se adiantou dizendo: eu irei e o curarei. Ou seja, ele nem chegou a dizer: Senhor, cura meu paralítico, né? Cura o meu servo. Mas Jesus já se adiantou, porque Jesus, ele não vê somente o que ouve. Jesus não fica sabendo apenas, para dizer na nossa linguagem aqui, o que nós externamos com palavras. Jesus vê no nosso interior. Antes mesmo que a gente diga alguma coisa, nosso Senhor vê o que a gente queria dizer. E Jesus então, sabendo que aquele homem, aquele chefe de soldados queria, ele foi e disse: eu irei até a tua casa e curarei o teu servo. Só que aquele senhor, de acordo com o que próprio Jesus diz, né? Jesus é que falou que ele era um homem de muita humildade e um homem cheio de fé. Tanta era a fé desse centurião que Jesus disse assim: olha, eu nunca vi tanta fé nos filhos de Israel. Como é que nós agradamos a Deus, meus amados irmãos? Nós agradamos a Deus por uma qualidade que o próprio Deus nos dá, que se Deus não nos der, nós não temos, que se chama fé. Nós agradamos a Deus pela nossa fé. E aquilo agradou imensamente a Jesus, a nosso Senhor. E outra coisa a mais, de acordo com as Sagradas Escrituras, de acordo com São Paulo, não existe outro meio de nós agradarmos a Deus a não ser exercendo a fé que nós recebemos. Nós recebemos de Deus, nós recebemos do próprio Deus. Não existe outro modo de nós agradarmos a Ele a não ser pela fé. E mais ainda, vamos dizer como está aqui no Evangelho: é pela fé que nós nos salvaremos. Só existe um meio da gente salvar a nossa alma, através da fé que nós recebemos do próprio Deus. Nós podemos, por exemplo, nascer no seio da Santa Igreja Católica, ser educados por uma família católica, sempre incentivados e animados a viver uma vida de fé, e a gente não querer levar essa vida de fé, e não levar uma vida de fé. Ou seja, a gente teve todas essas oportunidades e não dá valor. Mas podemos também
nascer num ambiente que não é propício à fé, mas como a fé é de Deus, Deus dá para todo mundo. E de repente a gente ter a fé e levar uma vida de fé, apesar de não ter um incentivo próximo, e levar a si mesmo. E é isso mesmo que Jesus declara aqui nesse evangelho. Quando este homem chegou convidando a nosso Senhor para ir até a sua casa e curar o seu servo, que jazia paralítico, com muitas dores, Jesus falou de ir, e ele, na sua humildade, mas na sua confiança em nosso Senhor Jesus Cristo, ele disse: Senhor, eu não sou digno que o Senhor vá até a minha casa. Que aliás é isso que nós usamos também quando nós comungamos, né? Quando nós recebemos a nosso Senhor na Santíssima Eucaristia, a igreja nos ensina a fazer primeiramente um ato de fé e ao mesmo tempo um ato de humildade para receber nosso Senhor Jesus Cristo. É uma adaptação do que foi tirado aqui do Evangelho. Nós dizemos: Senhor, eu não sou digno de que entreis na minha casa, mas dizei uma só palavra, serei curado, serei salvo, né? A gente usa a palavra serei salvo. E aqui o centurião disse: o Senhor, eu não sou digno que o Senhor vá até lá. Fala uma palavra e meu servo será curado. E com essa confiança em Deus, confiança em nosso Senhor Jesus Cristo, ele agradou a Jesus. E Jesus lhe disse: tá bom, faz isso então, e teu servo ficará curado. E assim aconteceu. Mas eu gostaria de dizer que Jesus fala aqui no Evangelho, os filhos de Israel, que tinham a herança da fé, a expectativa da vinda do Messias, nem todos se beneficiaram da fé que receberam, porque não a exerceram. E muitos de Jesus, que vieram lá do Ocidente, do Oriente, exerceram a fé que também receberam de Deus, e receberam o prêmio da fé. O prêmio da fé é a vida eterna, que nosso Senhor usa numa figura aqui, dizendo que assentar-se lá à mesa de Abraão, de Isaac e de Jacó, que é um símbolo, uma figura do que será a vida eterna, que com a fé nós podemos adquirir. Meus amados irmãos, durante essa Santa Missa, diante de Nossa Senhora Aparecida, vamos pedir à Santíssima Virgem Maria a graça de nós guardarmos essa fé que nós recebemos de Deus, de modo especial que nós recebemos no dia do nosso batismo. Eu me refiro à fé católica, a fé que vem de nosso Senhor Jesus Cristo, a fé que Deus nos dá. Peçamos a Nossa Senhora a graça de nós guardarmos a fé. No nosso batismo, até nós recebemos uma vela, né? Recebemos um paninho branco. Todos aqueles símbolos, são todos símbolos da fé, dos bons costumes, da pureza, que nós devemos guardar durante toda a nossa vida. Ou seja, aquele modo de agradar a Deus para salvarmos a nossa alma. Vamos pedir a Nossa Senhora que ela nos ajude a guardar sempre a nossa fé. Nós temos a obrigação de ter a fé e de exercer a nossa fé. Obrigação para agradar a Deus e salvar a nossa alma. Então eu tenho aqui comigo o catecismo. O catecismo nos recordando um pouco a nossa fé. Gostaria de, com todos aqui, participar. Diz assim: a fé é uma adesão pessoal do homem inteiro a Deus. Ou seja,
todo o nosso ser, toda a nossa vida deve mostrar que nós cremos, que nós temos fé. De vez em quando a gente gostaria de fazer uma divisória. Eu vou praticar minha fé somente em tal hora, depois em tal local e em tal hora já não preciso mais de praticar a minha fé, ou então eu só pratico minha fé rezando, depois eu faço o que eu quiser, e não é assim. A nossa fé, ela deve englobar o homem em todo, a nossa vida toda. A fé é uma adesão pessoal do homem inteiro a Deus, que se revela. Então, quando o nosso Senhor aparece na nossa vida, toda a nossa vida, tudo que nós fazemos, deve ser para Deus. Não pode ser somente no final de semana, não pode ser somente em algum tempo, mas deve ser em todos os momentos. Todas as nossas atividades devem estar mergulhados, devem estar ali envoltos pela nossa fé. Interessante, a fé inclui a adesão da inteligência e da vontade à revelação que Deus fez de si mesmo, que Ele quer de nós, que Ele nos pede, que Ele nos promete. A nossa inteligência deve ver, tanto quanto de acordo com cada um, e a nossa vontade vai e aceita e faz. Por isso a vida de um homem de fé é uma vida diferente, é uma vida voltada para Deus o tempo todo, diferente de alguém que não se preocupa com Deus. Então vamos pedir a Nossa Senhora que ela avive em nós, aviva em nós uma vida de fé, que a gente leve uma vida de fé verdadeira, essa fé que recebemos de Deus, que a gente a exercite a cada momento. Eu gostaria de lembrar brevemente para todo mundo, pedindo também a Nossa Senhora que ela nos ajude a viver, que quando nós temos a fé e exercemos a nossa fé, devemos exercer a nossa fé com as verdades que a igreja nos propõe, porque a fé ela é vivida na igreja. Recebemos a fé da igreja. Se a gente é batizado, a igreja, estamos dentro da igreja, a igreja que nos dá o santo batismo, e ali nós vivemos a nossa fé. E por isso nós temos a obrigação de viver, e nós vivemos, por exemplo, quando nós afirmamos as verdades principais da nossa fé, o crer em Deus Pai. Por exemplo, eu não posso ser um católico que diz que tem fé e nem sequer sabe o creio em Deus Pai. Como é que eu exerço a minha fé e eu não sei nem sequer rezar o creio em Deus Pai? Pode haver alguém que não saiba o creio em Deus Pai, mas deve querer aprender e saber que aquilo é a minha fé que está ali, são os artigos da fé que eu devo praticar que estão ali. Não pode haver uma pessoa que tem fé e que, por exemplo, não goste, não ame, não queira conhecer mais os mandamentos de Deus. Porque como é que eu vou exercer a minha fé? Praticando os mandamentos de Deus. Eu digo isso para interessar a cada um a conhecer, porque se eu vou exercer a minha fé como? Pelo que Deus mesmo revelou. E Deus revelou que eu devo crer, que eu devo esperar no creio em Deus Pai, que eu devo fazer nos mandamentos. É ali que eu exerço a minha vida de fé. É ali que eu digo sim para Deus. É ali que, e vivendo, praticando os mandamentos, toda a minha vida está ali envolvida nos mandamentos de Deus, na vida de família, nos meus negócios, nos meus estudos. Deus está ali na minha vida, pelos seus mandamentos e pelo que Ele se revela. Por exemplo, um homem de fé, ele vive de tal maneira que ele sabe que um dia ele vai ser julgado por Deus. Eu não posso levar uma vida assim como um irresponsável, vou fazer o que eu quiser e não vou ter que dar contas a Deus. A vida de fé, eu vou ter que dar uma conta a Deus. Eu não posso ser irresponsável.
Isso em tudo. Eu vou praticar agora um ato que é injusto. Não, Deus está vendo e isso não vai ficar bom. Então eu vou ser justo, mas para agradar a Deus. É uma vida de fé que a gente leva. Também assim, o que eu devo pedir a Deus de principal que não pode faltar na minha vida? Está lá no Pai Nosso. Quem tem uma vida de fé, ele medita o Pai Nosso, ele ama aquela oração, que são as coisas principais que ele pode pedir ao Pai do céu. Quem exerce a sua fé não pode viver sem os sacramentos. Como é que eu digo que eu tenho fé? Eu nunca me confesso, eu não conheço o Evangelho, eu nunca recebo Jesus na Santíssima Eucaristia, eu recebo só de vez em quando. Que fé é essa? Essa é a minha confiança em Deus ou confiança em mim mesmo? A confiança em mim mesmo não é a fé que Deus quer que haja em mim, que Deus me deu. Se eu apenas confio em mim mesmo, a minha fé é uma fé humana que todo mundo tem, mas que não é suficiente para a gente ir para o céu. Essa fé sobrenatural que eu tenho que ter é essa em que eu procuro agradar a Deus e não a mim mesmo. E por isso eu recebo os sacramentos, eu peço perdão, eu me confesso, eu recebo a Santíssima Eucaristia, eu vou à Santa Missa, eu levo uma vida de católico, de fiel católico. Eu me esforço para isso, porque eu estou aqui neste mundo para levar essa vida de fé. Isso faz parte da minha vida. Eu levo uma vida, então, dos sacramentos. O jovem que tem fé, quando ele pensa em casar, ele pensa em se casar na igreja. Ele pensa em se casar na graça de Deus, estado de graça, de receber a Santíssima Eucaristia, de levar uma vida agradável a Deus, de educar os seus filhos na fé cristã. É uma vida de fé, meus amados irmãos. E depois, quem tem uma vida de fé, ele sabe que ele vai morrer, que ele vai ser julgado por Deus, que ele pode ir para o inferno, e por isso ele procura se refugiar muitas vezes sob a proteção de Nossa Senhora. Ele reza o seu terço para que Nossa Senhora o ampare, o ajude a agradar a Deus e merecer o céu. São os novíssimos. Eles sabem que existe o inferno, que existe o paraíso, que nós fomos criados para o paraíso, que assim, quando eu morro acaba toda essa história. Quando eu morro começa uma vida ou para o céu ou longe de Deus. É a nossa vida de fé que deve estar sempre conosco. Meus amados irmãos, vamos pedir então a Jesus, que elogiou esse Senhor, esse centurião, dizendo: eu nunca vi tanta fé em Israel. Nós não podemos agradar a Deus senão exercendo a nossa fé, que nós podíamos deixar ali quietinha. Eu aprendi tanta coisa, mas eu não quero mexer com ela. Não, a minha fé é para ser exercida. Quando você, por exemplo, tem muito dinheiro, né? Se você deixar o dinheiro para lá, você não tem nem comida. Você tem que trabalhar com aquele dinheiro. E com a fé, você tem que exercer a sua fé para agradar a Deus. E tudo que você fizer, que você faça com um homem de fé. Deus, nosso Senhor, espera isso de nós. Deus nos criou para que nós levemos uma vida na fé. Quero terminar as minhas palavras, meus amados irmãos, com algum conselhinho aqui de São Paulo. São Paulo nos recomenda, dizendo que nós devemos, interessante São Paulo dizer assim, se possível, diz ele, aliás, para usar uma coisa mais precisa, procurar fazer o bem não somente diante de Deus. Quer dizer, o que é fazer o bem diante de Deus? É levar uma vida de fé. Procurar fazer o bem não somente diante de Deus, mas diante de todos os homens.
seja, fazer as coisas para agradar a Deus, mas também procurar fazer o bem para as pessoas. E ele ainda diz assim: tanto quanto possível, viver em paz com todos. Que nem sempre é possível a gente viver em paz com todos, mas tanto quanto possível a gente deve procurar ter a paz em casa, ter a paz em família. E fazer isso porque Deus pede. Porque um homem de fé, ele procura sempre agradar a Deus. Qual é a vontade de Deus? E procurar fazer. Tanto quanto possível, vivei em paz com todos. E uma norma assim, geral que São Paulo faz e que um homem de fé também procura fazer é perdoar os inimigos. Fazer bem aos inimigos, perdoar os inimigos. Certas coisas, de vez em quando a gente, não, mas eu não vou perdoar porque fulano de tal não merece, porque ele fez isso para mim. Aí São Paulo nos dá um conselho. Quando há uma grande injustiça, que a gente gostaria que aquilo fosse reparado, mas a gente não tem como fazê-lo agora, porque nós não podemos fazer com as nossas próprias mãos, e muitas vezes não convém, a gente vai acabar fazendo uma grande injustiça maior do que a que foi feita contra nós. A gente tem um espírito de fé e entregar nas mãos de Deus. Deus fará a grande justiça no dia do juízo de todo o mal que nos tenha acontecido. E por isso São Paulo diz: a Deus pertence a vingança, Deus é que fará a justiça. A gente entrega nas mãos de Deus. E por isso, com respeito aos nossos inimigos, São Paulo diz: se ele tiver fome, dá-lhe de comer, se ele tiver sede, dá-lhe de beber. E fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Ou seja, um dia, na explicação dos exegetas, essa pessoa que, apesar de ter feito mal, recebeu o bem, ela vai dizer: como é que eu posso continuar nesse meu mal se eu só recebo o bem? O certo, meus amados irmãos, São Paulo termina dizendo que a gente nunca se deve deixar vencer pelo mal. O que é deixar-se vencer pelo mal? A gente ter a tentação de fazer o mal e fazer mesmo. São Paulo diz: não, se é o mal que pede, o mal não tem direito. Nunca te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. E Nossa Senhora nos abençoe e nos dê esta inclinação, essa propensão de a gente estar sempre disposto a vencer o mal com o bem, com a fé, com a graça, com a força de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vamos fazer a nossa profissão de fé.